O Colégio CEF 306, localizado em Santa Maria, é uma escola de ensino fundamental e EJA. Possui uma ampla sala de leitura e sala de recursos multifuncionais para atendimento educacional especializado, o AEE, e uma quadra descoberta. Foi entrevistada a professora Ana Lúcia de Oliveira Silva, professora de Educação para Jovens e Adultos, e atua nesta escola durante 6 anos. Há 5 anos, fez uma especialização na Universidade de Brasília para atuar na educação de jovens e adultos. Ela fez sua graduação na Universidade Católica em Pedagogia. Qual é o principal perfil do estudante do EJA? Não vou dizer de todos os alunos da EJA, do primeiro segmento. O primeiro segmento são idosos. Tem mais de 30 anos que não estudam, não estudaram porque trabalhavam na roça, vieram para Brasília atrás de uma vida melhor, se casaram muito cedo, tiveram filhos muito cedo, tiveram que criar os filhos. Agora os filhos são criados, já são formados e vão voltar a estudar agora. Então eles estão correndo atrás de oportunidade, querem muito estudar, têm muita boa vontade, mas não conseguem aprender. Muitos não conseguem aprender, alguns conseguem, poucos conseguem. Os mais velhos têm uma dificuldade gigantesca. Há alguns alunos que, se passar 2 dias sem vir à escola, esquecem tudo que aprendeu. Eles esquecem. Eles não conseguem, por exemplo, até o nome esquece como é que escreve. Os que conseguem aprender são os mais jovens, que têm 40 anos, têm 35 anos. Esses que não têm muitos anos sem estudar, que são os mais jovens, eles conseguem aprender bem. Aprendem e vão embora. Aí eles conseguem terminar até o ensino médio. Mas os outros que são mais velhos, eles não conseguem caminhar bem. Porque eles estão com a cabeça tão cheia que é muita dificuldade de aprender. Mas tem muita boa vontade, vêm, são pessoas esforçadas, não faltam à escola, são sempre pontuais, estão sempre aí, têm uma boa vontade, são amigos de todos. É esse o perfil dos meninos de primeiro segmento. O currículo é específico para o EJA? Tem um currículo específico para o EJA. Existe na Secretaria de Educação, existe o currículo em movimento. E dentro do currículo em movimento tem um currículo específico para o EJA. E existe específico mais ou menos, porque eles pegaram o currículo regular, tiraram umas coisas, pincelaram, por exemplo, adjetivo, substantivo, pincelaram um pouco e jogaram no EJA. Então, na verdade, não é, por exemplo, Paulo Freire. Paulo Freire vai trabalhar as palavras eixo, né? As palavras significativas. É um eixo do Paulo Freire, não é do nosso currículo. Nosso currículo ele só pegou algumas coisas, tirou do currículo básico, né, do regular, e colocou para o EJA. Então, existe um currículo específico para a gente trabalhar, mas não é direcionado para os adultos. Nós, professores, é que fazemos a adaptação. Nós trabalhamos dentro da gramática, dentro do português, de geografia, mas trabalhamos a necessidade dos alunos. Por exemplo, o que interessa um menino, um adulto, ficar sabendo, por exemplo, das células. Ele não vai crescer com isso, mas ele precisa saber de vacina de adulto, de anticoncepcional, de higiene corporal, de cigarros, de drogas, ele tem que saber isso. Então, ciências é muito mais do que só células. Olha, nós trabalhamos essa semana, a gente trabalhou corpo humano no sentido de prevenção de doença, de alimentação, sabe? De cuidado com a saúde, de cuidado com o meio ambiente, de cuidado com a limpeza, porque tem que direcionar, mas isso não está contemplado no currículo, porque o currículo só pincelou algumas coisas que estavam no regular e jogou para nós. Então a gente, ele só enxugou, mas não direcionou para os adultos. Qual a principal diferença do ensino no EJA para o ensino regular? Primeiro tempo, né? O tempo de ensino regular é 1 ano, então você tem um tempo para você trabalhar os conteúdos devagar e reforçando. A gente chama aqui primeiro a introdução, depois reforço, né? Você reforça aquilo, depois você concretiza aquilo. Isso é o tempo regular. Aqui nós não temos esse tempo.
O tempo é muito menor, essa é a primeira diferença. E você tem que ter conteúdos, assim, bem pontuais. O que você quer? Leitura e escrita. Ele precisa não só ler, ele tem que compreender o mais difícil. Porque os adultos, eles querem copiar. Eles são copistas. Eles acham que aula é copiar. Enquanto tiver quadro cheio, é aula. Olha a dificuldade nossa. Se a gente for passar um filme, não vai ter aula hoje. Se a gente for fazer um documentário, não tem aula hoje. Se colocar um slide, se colocar alguma coisa de documentário, você vai dar uma aula, que eu acho que vai ser chique, né? Vai colocar os slides, vai colocar bandeira. Ixi, não tem aula hoje, vai só ficar falando? Porque eles acham que aula é só escrever. Aí o escrever deles é copiar. Copista, eles copiam. Lê o que você entendeu. Lê. Entendeu o quê? Mas eu não sei. Então a diferença é que eles não retêm por grandes problemas. Hoje, por exemplo, acabei de vir da visita de uma aluna que morreu um filho. E olha a dor dessa mãe. Quantas são avós que cuidam dos netos, tem que parar de vir para a escola, ou tem que vir um dia sim, outro não, porque estão com os netos. As cabeças estão tão cheias de preocupação que elas esquecem. Então é um conteúdo que você vai e volta. Então não tem continuidade. E as faltas? Faltam demais. Chegam tão cansados que dormem na sala. Ou chegam tão exaustos, não vêm para a escola. Então tudo isso é diferente. A gente deveria trabalhar a leitura, a compreensão e a escrita. A escrita na terceira série, pelo menos de uma frase. Pelo menos de uma frase para ir para a quarta série. Ler e compreender e escrever. A maior dificuldade nossa é a escrita. Eles leem. Ler é fácil. Agora, compreender é difícil. Agora, escrever assim, livre, sem ter copiar, é a maior dificuldade. Então, a gente esquece gramática, a gente tem algumas coisas de gramática, mas não centraliza na gramática. Tem que centralizar no que é importante, escrever. Porque qual é o objetivo da escola? Não é ensinar a ler, escrever e fazer conta? É aí que a gente tem que frisar, tem que bater nessa tecla. Porque não adianta a gente correr com substantivo, adjetivo, esse tanto de coisa, de verbo, de tempo verbal, se não alcança o objetivo de ler, escrever e entender o que está escrevendo. O Centro de Ensino Médio 1 do Gama, também conhecido como CG, é uma escola de ensino médio e EJA que está localizado no setor leste do Gama. Conta com uma ampla estrutura, privilegiada com laboratórios de informática, física e química, além de auditório de múltiplas funções. Vamos lá. Primeira pergunta. Como você atua nesse ambiente de EJA? Oi, gente. Meu nome é Juliana. Eu sou professora de inglês. E, bom, no ambiente da EJA, a gente tem que trabalhar de forma diferente do regular, né? A gente tem que entender a realidade dos alunos que estão aqui estudando à noite. Muitos estão há 10, 15 ou mais de 5 anos sem estudar e estão retornando. Outros são mais jovens, mas eles vêm de um regular mal feito, às vezes por preguiça, às vezes por indisciplina, às vezes por dificuldade, de tanto reprovar no regular, eles acabam vindo para a EJA ao completar os 18 anos. Então, assim, a minha matéria em inglês é uma matéria assim, que eu preciso conquistar, eu preciso cativar mesmo, porque eles têm muita dificuldade. Então, como que eu tento fazer nas minhas aulas? Eu trago para a realidade. Na EJA a gente não pode ficar preso em gramática. Então a gente tem que trabalhar mesmo vocabulário, situações da realidade. Então eu coloco eles para imaginarem assim: se você chega no restaurante, faz de conta que você está viajando. Aí você chega no restaurante, você quer pedir um copo d'água, quer perguntar quanto que custa tal coisa. Então a gente trabalha muito assim, imaginando situações reais do dia a dia. Então é trabalhando muito vocabulário, é fazendo mesmo assim, trabalhando a linguagem com o teatro mesmo, vivenciando como se fosse ali
na situação do dia a dia. E tem dado certo, eles gostam bastante. Você teve um bom preparo durante a sua licenciatura? Ou foi com formações continuadas ou com experiências ao longo do trabalho? Eu me formei em 2002 e eu não me lembro de ter tido assim, uma aula direcionada para trabalhar com EJA. Não me lembro. Então eu aprendi mesmo na prática. A minha primeira turma, o meu primeiro contato como professora, eu tinha 19 para 20 anos, foi com uma turma de adultos no SESI, era Telecurso 2000. E então eu aprendi na prática mesmo. E depois, né, já trabalhando, já concursada, eu participei sim de cursos de formação mesmo direcionados para dar aula na EJA, mas na faculdade não me lembro não. Marlon Oliveira. Vocês acham que o EJA, o que vocês aprendem aqui, vai ajudar vocês a fazer um vestibular, entrar em uma universidade? Vocês acham que tem uma boa base estudando no EJA? Não, eu tenho. A gente fica meio lá e meio cá, mas a gente tem umas tipo assim, a gente sabe, né? Mas Você tem uma base. É, uma base lá, mas a gente não vai chegar, tipo, não sabendo, a gente sabe de alguma coisa. Eu acho que não. Que não tem uma boa base, né? É só, vamos dizer, o basicão mesmo. E se quiser para estudar e ir mais a fundo, ou pergunta os professores, ou tem que ter dedicação, correr atrás. Porque se depender só com isso, não vai dar pra. Vocês têm que ter uma autonomia maior nos estudos, hein? Sim. Ok, gente, obrigada. Nada. Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou professor de Sociologia aqui no CG EJA. Como você atua nesse ambiente de EJA? Bom, na Sociologia, como é uma ciência, é muito teórica, né? A gente tenta sempre apresentar a teoria e a realidade dos alunos, né? Para ficar mais fácil eles absorverem a questão teórica, né? E assim tentar compreender os conceitos, os conteúdos sociológicos. É um pouco difícil porque eles estão fora da escola há 20, 10 anos, né? Os mais velhos, né? E os mais novos abandonaram, né, o regular, estão à noite. E os mais novos, vamos dizer assim, tem tudo para aprender, mas, vamos dizer assim, ficam meio travados, né? Os mais velhos querem aprender, mas o corpo e a mente, né, estão mais cansados, né? Então é difícil trabalhar teoria com jovens e adultos, nesse sentido, porque a sociologia é teórica, né? Então você tem que aprender aquele arcabouço teórico, os princípios teóricos. E a melhor maneira que eu tento passar para eles, né, de absorver isso, é através da realidade deles. Porque livros, eles não ter esse hábito, infelizmente, de ler, né? Então tem que ser assim. Eu tenho uma aula por semana com cada turma, então não rende mesmo. Então é bem devagar mesmo, bem devagar mesmo. Muito mais que o regular. O regular de manhã, à tarde, pode acontecer mais, né? Isso, mas à noite é bem mais lento o processo, ensino-aprendizagem. Durante a sua licenciatura ou foi com formações continuadas para trabalhar nesse ambiente? Na minha graduação, licenciatura, eu estou preparado, né, para trabalhar com jovens e adultos, né? Não tem esse norte, né, na pedagogia, na didática, né? Então eu aprendi mesmo a trabalhar com jovens e adultos na marra, né? Eu não fiz nenhum curso de continuação continuado, nada disso. É o dia a dia mesmo. Trocar experiência com quem já trabalhou, né? Colhendo informações e aí me adequando, né? Através do meu método. Qual é o nome de vocês? Meu nome é Raik Augusto. Meu nome é Luiz. Ambos estudam ensino de EJA, que é Educação para Jovens e Adultos, e eu gostaria de saber o que fez vocês mudarem para o EJA. É uma oportunidade boa pra gente, né? Porque já passou do tempo, né, de estudar, às vezes também quando a gente trabalha, aí é bom a gente fazer o EJA, que ajuda muito. Eu tive alguns problemas de saúde e também eu tive que viajar por conta que eu jogo basquete, então eu perdi alguns treinos, então eu voltei para fazer o EJA. Qual é a maior dificuldade que vocês têm com o EJA? Pra mim eu não tenho dificuldade, eu acho até mais fácil do que o horário normal. Dificuldades, pra mim, não tem nada.
Vocês acham que o currículo dele contempla o que vocês estudariam se vocês estivessem na educação regular? Realmente eu não sei. Eu acho que não tem comparação, porque é muito pouco tempo para a gente aprender muita coisa. Então eu acho que a gente não aproveita tudo que a gente tem que aproveitar. Ok. Obrigada pela ajuda de vocês. Qual é o seu nome? Larissa, Você dá qual matéria? inglês. Quais estratégias que você utiliza para trazer de novo a atenção desses alunos para a sua matéria, para a sua aula? Então, primeiro, eu priorizo muito tudo quanto é produção feita em sala. Porque é uma forma de eu não dar uma tarefa a mais para eles dentro da própria rotina. Então, tudo que a gente produz em sala acaba tendo uma importância maior para mim do que outras atividades. E também buscar atividades que sejam mais prazerosas. Então, quando você trabalha, embora isso também caia certinho, dê certo também com o ensino regular, mas trazer atividades que sejam mais lúdicas, que vai relaxar. Ao mesmo tempo que o aluno vai estar estudando, ele vai estar relaxando. Então, a gente trabalhar com música, trabalhar com séries e até para o público que seja mais velho, porque para os jovens que estão na EJA, eles se interessam ainda mais por esse tipo de atividade. Mas para os mais velhos, eles também acabam se divertindo, aproveitando aquele momento que é prazeroso, mas que também está sendo de estudo. E aí trazer ludicidade até para os mais velhos. Então, como por exemplo, eu já fiz bingo com eles, só que era em inglês. Então, assim, a aula de fato se tornou uma brincadeira, mas não deixou de ser aula. Então, tem que trazer essas coisas mais, sair do quadro, sabe? Quadro e caderno. Na conversa com outro professor, ele falou muito sobre os alunos mais velhos, que eles têm uma dificuldade em fazer uma atividade mais lúdica, porque eles são alunos copistas, eles gostam de copiar tudo aquilo que está no quadro. Como você faz para quebrar essa barreira? De trazer essa matéria que seja de uma forma mais interativa, que eles possam colaborar mais com a aula? É bem complicado, porque essa consciência de que a aula é só o quadro é algo que eles cristalizaram há anos, porque eles pararam num tempo do estudo em que era só isso, a educação era só isso, era só o que o professor passava no quadro, que você copiava e pronto. Então, primeiro eles têm que começar a entender que existem outras formas de estudo. Então, é muito difícil, por exemplo, quando a gente, aqui na nossa escola, quando a gente tem um cine-debate e que o aluno que tem essa ideia de que a aula é só o quadro, dele entender que o cine-debate também está sendo uma aula. Mas aí vem a questão da insistência, da persistência, na verdade, né? De começar a implantar, porque uma hora ele vai começar a entender de que não, realmente eu estou entendendo, há outras formas de estudar, há outras formas de buscar o conhecimento e que não seja só com o professor no quadro. A EJA, e eu fiz o meu mestrado também, fiz primeiro em 2010, uma pós-graduação sobre a EJA, também na Faculdade de Educação, sobre diversidade, e em 2011 eu iniciei, 2011 eu iniciei o mestrado também na educação, com a professora Laura Coutinho, também desenvolvendo um trabalho com a EJA. Eu trabalho há 24 anos com a EJA e o projeto da CAPES, né, que é o ensejo A Viagem, é também sobre a EJA, é o cinema, novas perspectivas de inclusão da EJA através do cinema, tá? E aí eu tenho feito oficinas, a primeira oficina, semana passada inclusive aqui aconteceu uma oficina de arte-terapia, teve a primeira oficina de sensibilização de corpos e vai ter uma outra oficina de cinema nas próximas semanas, vocês estão convidados, dia 24, 26 e 28. Estaremos aqui. Tá bom? Então, e a partir disso nós vamos fazer um documentário também com os alunos. Nós vamos ter agora um torno de 40 a 50 projetos. Aí depois nós vamos filtrar para em torno de 20 projetos. E aí vai fazer esse grupo de alunos em cada projeto. E a ideia é levar para a Semana Nacional Ciência e Tecnologia.
Gente, então, são trabalhos maravilhosos. No ano passado nós concorremos junto com os meninos do CENI, que são alunos, não sei se vocês conhecem, Sim, eu sei. Centro de Ensino Médio Integrado, eles passam o dia todo, né? Então, assim, a escola top aqui do Gama. E aí tem o CENI e outros ensino médios, e não tinha essa, era assim, EJA, ensino médio junto. E nós ficamos em 7º lugar. Então, assim, esse ano a gente está com a vantagem que a gente tem que concorrer só com os alunos da EJA. Que esse foi um pedido. Olha, não é justo. Os alunos trabalham, ficam o dia todo, né, não tem essa dedicação, os meninos ficam por conta o dia todo. A gente quer concorrer com a mesma modalidade. E aí eles acataram a nossa sugestão. Então, esse ano a gente está com a expectativa para ter uns bons resultados. E a gente viu assim, um ganho enorme. Os alunos são fantásticos. Descobrimos talentos aqui. Meninos que sabem demais de internet, robótica. Tem senhoras que não sabiam nem mexer na internet, não sabiam nada, os meninos abriram a conta pra ela, ajudaram Só no Facebook agora. E deixa eu contar, sabe qual que é o nome compartilhando memes. É do Vida Louca. Ela quis montar sempre. Então, a Dona Eva, né? Vida Louca. E cada vez que passa, dá trabalho o projeto, dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Mas assim, a gente fica super feliz de ver. E é tanto que a gente decidiu nem aplicar a prova esse semestre, porque hoje é semana de prova. Porque a gente reconheceu que realmente deu trabalho para eles. Então, no lugar da prova, eles estão fazendo. Sim, até porque é mais corrido, né? Então ficaria assim, meio contramão para eles. Estudar para prova, trabalhar o projeto. É uma forma de valorizar o trabalho, né, deles aqui, o ganho, né? Eles todos trabalham no mesmo documento. Esse é o modelo. Esse é o modelo. Aí cada um vai trabalhar dentro do seu subtema, né? Sim. Porque o tema é bioeconomia. Então, tipo, todo mundo ganha o mesmo esqueleto do aí como adapta é o para o seu tema. Para o seu tema, seu subtema do tema principal. A gente passou o link no quadro e aí eles acessam. Porque ele já vem dentro da norma da BNT, entendeu? Na fonte já vem explicando direitinho, para não correr o risco, né, de formatação sair, né, de forma diferenciada. No projeto pedagógico. E aí a ideia é para que ano que vem já conste. Porque se constar no PP, a gente tem direito a algumas verbas do projeto. Então aí a gente já está pensando no nome, a quantidade de horas, né? Porque como é o 2º ano, então a gente não tinha certeza ainda se ia dar certo, né? Como a gente está vendo tá sendo bom, está sendo positivo. Porque foi só agora que vocês começaram, tipo, do ano anterior pro outro, né? Sim, esse tá no 2º ano. Aí, então, o nome, quantidade de horas, a gente ainda vai definir com a direção e com os coordenadores, com os professores também. Aí, pode falar o nome de vocês? Eu sou Eleonaide Dorá, trabalho com a disciplina de Física, aqui no CENI lugar. E é o 2º ano, né, que a gente está trabalhando com um projeto com a Feira de Ciências, né? Que este ano foi dado o nome de FESTIC, que é um pré-projeto, e havendo a aprovação dele, né, pode-se chegar na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é patrocinado pelo MEC, né, pelo Governo Federal. Meu nome é Ana Paula, eu sou professora de Biologia e trabalho junto com a querida Leonai, esse projeto maravilhoso que está nos encantando a cada dia. E a gente está construindo junto com os alunos, a direção, a coordenação. E o que a gente deseja é que os alunos avancem. A pergunta é, qual mensagem você deixaria para futuros professores que terão que enfrentar a realidade do EJA na prática? Primeiro que estejam abertos para se reinventar, porque quando a gente trabalha no ensino regular, e essa é a grande realidade da maioria dos professores, que a gente começa pelo ensino regular, tradicional, e depois é que a gente para na EJA, né? Então, a gente já tem todo um esquema, uma forma de trabalho, e quando a gente se depara com a EJA, a gente precisa se reinventar. E quando a gente não está aberto para isso, há um enfrentamento interno mesmo. Não é um enfrentamento com o público com o qual a gente está trabalhando, mas um enfrentamento interno de perceber que a maneira como vínhamos trabalhando não se encaixa mais com esse grupo, que é um grupo diferenciado.
a gente precisa reformular, principalmente quando a gente é muito conteudista, a gente precisa reformular tudo isso para atender esse novo público, que muitas vezes, e na maioria das vezes, é que já estão há muitos anos sem estudar. Então, se a gente não tiver aberto, a gente fica ligeiramente perdido. Então, a mensagem é essa: estejam abertos para se reinventar dentro desse contexto de educação.